Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja do Senhor, abra as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 1, versículo de número 3, para a nossa meditação nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Livro de 2 Reis, no seu capítulo 1, versículo 3, para a nossa meditação. Quem achou, diga amém, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Está escrito: mas o anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: levanta-te, sobe, para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dizer-lhe: porventura não há Deus em Israel, para ir de consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrã? E por isso, assim diz o Senhor: da cama a que subiste não vai descer, mas se falta vai morrer. Então Elias partiu. Somente até aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa passagem nós vemos a soberania de Deus. Está escrito que depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Acabe foi o 7º rei de Israel, governando o reino do norte. A sua história, ela foi marcada por sua infidelidade para com Deus. Acabe, ele foi um rei que ele pecou contra Deus. Acabe, ele foi um rei que ele foi infiel para com Deus. Acabe, ele foi um rei que ele começou a adorar a Baal-zebub, Deus de Ecrã. Acabe foi um rei que levou o povo à idolatria. Está escrito que depois que Acabe morre, seu filho Acasias, ele reina no lugar de seu pai. Acasias, ele começa a caminhar o mesmo caminho de seus pais, Acabe e Jezabel. Está escrito que o rei Acasias, ele teve seu reinado por mais ou menos 2 anos. O seu reinado foi um reinado curto. O rei Acasias agora começa a idolatrar outros deuses. Acasias agora começa a trilhar o mesmo caminho que seus pais fizeram. Jezabel, ela perseguia os profetas de Deus e matava. Acabe, ele desejava ou desejou a vinha de Nabote. Acabe também confrontava com o profeta Elias. Elias agora vai ao encontro de Acabe e profetiza contra Acabe e contra Jezabel. Elias, ele condena a atitude de Acabe e a atitude de Jezabel. Está escrito aqui que depois de uma queda, o rei Acasias, ele cai de uma grade alta que tinha em Samaria. E quando ele cai, quando o rei Acasias, ele toma aquela queda, ele vai cair em cima de uma cama. Aquela queda que ele tomou levou ele para cima de uma cama. E quando ele se encontrava naquela situação, ele agora chama os seus mensageiros e manda consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrã, para ver se ele é assegurado daquela enfermidade. Baal quer dizer Senhor, Zebub quer dizer mosca. Baal-zebub quer dizer Senhor,
mandou consultar os deuses pagãos. Naquela cidade chamada Ecrón, o povo adorava aqueles deuses. E os olhos do Senhor está como chama de fogo, contemplando tudo, contemplando o bem e o mal. E quando o rei Acasias se encontrava naquela situação, ele chama agora os seus mensageiros e manda consultar Baal, Zebub e Deus de Ecrón. Está escrito que Deus agora envia um anjo até o profeta Elias. E quando aquele anjo chega até o profeta Elias, aquele anjo fala: Elias, levanta-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E dizer a ele: se porventura não há Deus em Israel, para ele mandar consultar Baal, Zebub e Deus de Ecrón, e dizer mais a ele: da cama que subiste não vai descer, mas sem falta vai morrer. A desobediência, ela tem a sua consequência, irmão. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando o homem ele escolhe o seu caminho, o homem ele tem um livre arbítrio. Ele pode fazer o que ele quiser, ele pode tomar a decisão que ele quiser, mas ele não pode esquecer que dependendo da sua atitude, dependendo da sua decisão, ele pode pagar um preço lá na frente. Está escrito que Deus ele não se deixa escarnecer. Tudo que o homem perguntar isso, ele vai colher. O rei Acasias agora, o profeta Elias, ele entrega a mensagem que o Senhor mandou aos mensageiros. E quando os mensageiros ele volta para entregar a mensagem para o rei pergunta: o que há? Por que mordaste? Os mensageiros falam: o homem subiu ao nosso encontro, rei, e ele mandou te dizer: se porventura não há Deus em Israel, para que mande consultar a Baal, Zebub e Deus de Ecrón. E ele manda te dizer ainda: da cama que subiu não vai descer, mas sem falta vai morrer. E ali o rei começou a se preocupar. E o rei pergunta: quem foi esse homem que te entregou essa mensagem? E aquele mensageiro começa a falar a roupa que o profeta Elias estava vestindo. E através da roupa, o rei Acasias falou: então é Elias o Tisbita. E ali aquele rei, ele chama 50 soldados e manda ir atrás de Elias. Só que Elias agora já está no monte. Elias agora já está no monte. E quando aqueles 50 soldados chegam diante de Elias e falam: Elias, desce, porque o rei te chama. Aí Elias fala: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti e os seus 50. Aquele primeiro capitão e os seus 50 soldados foi consumido. Por quê? Porque está escrito, disse Jesus no livro de São João, capítulo 15, versículo de número 7. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiverdes em mim, tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, assim vos será feito. Quer vitória? Obedeça a palavra de Deus, porque Deus ele não faz exceção de pessoa. Está escrito no livro de aos Hebreus que
fogo desceu. Mesmo assim, o rei Acasias não desistiu. Mesmo acontecendo isso, a humanidade sabe que só Jesus Cristo é a solução. A humanidade sabe que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Só que está escrito também que os deuses desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre ele. Mas está escrito que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O rei Acasias, ele continuou na desobediência à palavra de Deus. E ele manda o segundo capitão e mais 50 soldados. E aquele segundo capitão chegou dizendo as mesmas palavras que o primeiro disse. Elias, desce, porque o rei te chama. E Elias tornou a dizer: se eu sou homem de Deus, que desça fome do céu e consuma a ti e os teus 50. E o fogo desceu. Agora o rei Acasias manda o terceiro capitão e manda mais 50 soldados. Só que aquele terceiro capitão, ele já teve sabedoria. Ele já viu que o fogo tinha consumido o primeiro capitão e os seus 50. Ele viu que o fogo consumiu o segundo capitão e os seus 50. E aquele terceiro capitão, ele chega diante de Elias e falou. Aquele terceiro capitão chegou diante de Elias e falou: Elias, homem de Deus, eu peço a ti que a minha vida e a vida desses 50 soldados ache graça sobre os teus olhos. O rei te chama, Elias. E o anjo do Senhor falou para Elias: Elias, desce e vai. Louvado seja o nome de Jesus. Temos que ficar atento à voz de Deus. Temos que ficar ligados quando Deus falar. Elias, ele não temeu, porque ele sabia quem mandou ele garante. Elias não temeu porque ele sabia que o Deus de Israel estava com ele. Elias foi diante do rei Acasias e chegou lá e falou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, para você, ó rei Acasias. Deus manda eu te dizer, se porventura não há Deus em Israel, para que você mandasse consultar a palavra Zebub e Deus de Ecrón, da cama que subiste não vai descer, mas sem falta vai morrer. Sabe o que foi que aconteceu? O rei Acasias, ele morreu porque Deus é fiel na sua palavra. Quando Deus manda, Deus ele garante. Não temas, porque Deus é contigo. Se o Senhor mandou você falar, fale. Não tema o homem que mata a carne e não sabe fazer com a alma. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus Cristo está voltando, igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Se Deus te chamou, é porque Ele garante a sua vitória. Não temas, porque Deus, Ele é contigo. Que o Senhor Deus continue abençoando a vida de todos, em nome de Jesus.